Eu conheço a Laura Coelho há mais de 25 anos. Nós nos conhecemos na formação de acupuntura. O tema de hoje, no programa Salutes, é sobre compulsões, dependências químicas, nicotina, alcoolismo, drogas mais pesadas, como a cocaína, e etc. Será que a medicina tradicional chinesa pode tratar esse tipo de problema, esse tipo de saúde? Começa aqui mais um programa Salutes. Muito bem, no programa de hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Laura Coelho, que é psicóloga e também acupunturista, colega acupunturista. Estudamos juntos, nos formamos juntos há mais de 26 anos na Associação Brasileira de Acupuntura, melhor escola de acupuntura do Brasil. Orgulho de falar isso. Fomos formados pelo Dr. Evaldo Martins Leite, entre outros mestres da área. Muito bom dia, Laura Coelho. É um prazer recebê-la no Salute. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia para você e para todos do programa Salutes. Vamos conversar sobre muitas coisas interessantes hoje, não é mesmo? É verdade, é verdade. Laura, doutora Laura, conta um pouco da sua história, né? Como é que você começou a estudar acupuntura, como é que você teve interesse pela acupuntura e, a partir daí, como resolveu trabalhar a questão da dependência química, principalmente. Conta um pouco para a gente. Eu estudei psicologia e conheci o Dr. Evaldo Martins Leite numa palestra e me apaixonei por ele, pela acupuntura e por esse trabalho. E aí fiz a formação da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, isso nos anos 90, não é? E logo em seguida eu fui fazer uma especialização na China, em Beijing, e foi muito interessante isso. Foi justamente quando a gente estávamos em Pequim, é que a AMBA, a Associação Médica de Acupuntura, também estava por lá e colhendo material para regulamentar para os médicos. Então, nós acompanhamos, né, essa trajetória completa. Logo em seguida, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, também se interessou de avaliar a acupuntura como técnica terapêutica. E hoje temos vários conselhos, né? Não só os médicos, mas fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e outros mais que são autorizados a praticar a medicina tradicional chinesa. Voltando de lá, eu conheci algumas pessoas que estavam trazendo a franquia Action Laser para o Brasil. Isso eu estou falando antes de iniciar a medicação, né? A primeira medicação para o controle de tabagismo foi o Ziban, a bupropiona. Nesse momento, ela entrou com patente. Nós já estávamos trabalhando aqui. Eram 13 clínicas que usavam o raio laser como técnica para eliminar ou reduzir muito a síndrome de abstinência e reduzir o desejo e a compulsão. A Action Laser é canadense. Oi? Que época era, doutora Laura? Que ano? Foi em 96. 96. Eu comecei na Action Laser em 96. Tá. E aí a história da Action Laser é o seguinte: alguns médicos chineses migraram para o Canadá. O Canadá sempre teve um problema de saúde pública importante com o tabagismo e com outras compulsões e outras drogas também, mas esses médicos fizeram um trabalho interessante com outros médicos no Canadá. Eles desenvolveram uma forma que não usava agulhas, não tinha dor, não tinha sangue. Vale lembrar que essa época a AIDS ainda era um problema, ainda era uma preocupação muito grande, e o ocidental não tinha intimidade com a acupuntura com agulhas e as técnicas chinesas ainda. Então, foi desenvolvido um aparelho de laser, fabricação americana, mas a patente da regulagem desse aparelho seguiu as condutas de Nogier, né, de laser e estímulo elétrico. E aí substituiu a agulha por laser e um pouco de estímulo elétrico, e isso nos dá a possibilidade de tentar bloquear os neurônios receptores de nicotina. E também o protocolo inclui 3 sinais de abstinência muito importantes, né?
o controle do distúrbio de alimentação, distúrbio de sono e distúrbio de humor. Então, você cria um território através da medicina chinesa, algumas pessoas chamam de neuroacupuntura, né? É para que a pessoa não ressinta tanto a retirada da nicotina, causando sintomas desses distúrbios. Quer dizer, e aí ela para de fumar com mais facilidade. Para quem não conhece, Nogier foi um dos grandes estudiosos franceses, né? Depois da acupuntura ser trazida por Soulier de Morin, ele desenvolveu um protocolo, inclusive auricular, toda uma leitura totalmente diferente, inclusive do pavilhão auricular chinês, e desenvolveu um novo sistema, inclusive de eletroestímulos, né? Isso. Mas o teu trabalho não trabalha com choques elétricos, só com o laser especificamente, né, doutora Laura? Com laser e alguns pontos com uma corrente, sim, de eletroestimulação, sim. Tá, e o laser ele tem que ter uma intensidade em joules específica, como é que... Sim, é o infrared conhecido por todos nós. Né? Como é que é? É o infrared, né, o infravermelho, conhecidos por todos nós, dentro da potência que a gente pode usar em acupuntura, né, 629 joules. E a estimulação elétrica também é baixa potência, baixa amperagem, então não provoca dor, né, no paciente, provoca um leve incômodo, como qualquer correntezinha, mas você pode controlar isso na hora da aplicação. Então, é suave. E são alguns pontos, os pontos mais ligados à compulsão, né, de forma mais direta. Aí eu utilizar um pouquinho. Organicamente tem o quê? Sistema nervoso, estômago, intestino, cérebro. Como é que é esse mapa de aplicações, doutora Laura? Esse mapa de aplicação segue o que a gente conhece de senso comum na medicina chinesa e na auriculoterapia, né? Então, tem os pontos ligados à ansiedade, né? Lembra, são 3 distúrbios que queremos corrigir, né? Para a retirada da nicotina. O distúrbio de alimentação, sono e humor. Então, a alimentação, a gente pega o ponto fome, o ponto boca, né? O ponto órgãos excretores, né? Para dar para o sujeito um feedback ali. Para o sono também, os pontos de sono e o próprio ponto de ansiedade, né? Enfim, você traz no que a aurículo te oferece, né? Essas possibilidades, você ir acompanhando o paciente conforme ele vai desenvolvendo algum sintoma de síndrome de abstinência. Os mais comuns são esses, né, que a gente pode observar: sono, alimentação e humor. Tem vícios, tá? Em ponto de vícios. Tem ponto de vício, ponto de pulmão, lógico, a gente está lidando com fumante, ponto endócrino, né? Então, não é uma formulação tão específica assim, é o cuidado que você tem individual com o paciente, né? Então, se o paciente sem a nicotina desenvolve mais síndrome de abstinência para distúrbio de sono, então as aplicações são focadas nessa queixa, porque só existe uma forma de lidar com a nicotina, é retirando totalmente, né? Não existe a maneira de se retirar gradualmente. Às vezes você estende muito o tratamento e a pessoa começa a se fragilizar na decisão. Então, o que conhecemos é que as 72 primeiras horas são as mais importantes na retirada da nicotina. Então, geralmente a gente pede para a pessoa voltar nesse período de 72 horas, ou no máximo uma semana. E aí, você vai acompanhando esse paciente na queixa que ele traz, né? Algumas pessoas têm muito receio de que vão ficar muito nervosas, irritadas, ansiosas, e às vezes não acontece isso, ela tem um distúrbio de sono. Então, a gente corrigindo o distúrbio de sono, ela segue na abstinência e vai além. Então, muito mais do que um primeiro protocolo, é a capacidade do profissional atender essa necessidade para a pessoa ficar sem fumar, né? Parar de fumar não é o mais importante. A gente sabe que parar de fumar é retirar totalmente a nicotina. Agora, como ficar sem nicotina? Você tem que ir costurando com o paciente o que ele apresenta de síndrome de abstinência, mas sempre
dando importância à retirada, porque sabemos que a acupuntura, principalmente a auricular, ela libera endorfina na área da saciedade, né? Então, isso é a intenção da primeira aplicação, né? Protocolo de primeira aplicação. E essa endorfina na área da saciedade, ela tenta bloquear os neurônios receptores de nicotina, aquelas sinapses que o sujeito fez quando começou a fumar lá na adolescência. A ideia da medicação, do Ziban, do Champix e outras mais que virão, também é essa, fazer esse bloqueio nesses neurônios receptores de nicotina. Só que com a acupuntura, ou a neuroacupuntura, ou laser terapia auricular, a gente consegue fazer isso de uma forma mais limpa, não medicamentosa, endógena. E isso, para algumas pessoas, faz uma diferença incrível. Por exemplo, aquelas pessoas que não podem tomar medicação, ou que desenvolveram uma síndrome de abstinência da medicação muito importante. Sabemos que essas medicações, para algumas pessoas, funcionam, para outras pessoas fazem muito mal, e para outras pessoas não fazem absolutamente nada. Então, a gente fica com uma estatística muito pequena, entre 40% e 45% de acerto com a medicação, seja ela o Ziban ou o Champix, né, que foram os dois antidepressivos que ofereceram um efeito colateral que ajudava o fumante permanecer em abstinência. Mas veja, olha a situação do fumante. Ele toma uma medicação psiquiátrica, né, espera um efeito colateral, se ele tiver esse efeito colateral, ele tem ajuda. Então, a porcentagem cai muito. Nós temos uma porcentagem maior porque a gente libera realmente o sujeito libera endorfina nessa região e isso o ajuda a vencer esses 3 primeiros dias. Para qualquer fumante, você pode perguntar, se você ficar 3 dias sem fumar e não matar ninguém, não rasgar dinheiro e ficar bem, você não segue? Puxa, sigo. Algumas pessoas dizem, se eu ficar 24 horas, é um super ganho. Então, é isso, não é mágica, não é tecnologia, é a forma de se conduzir o paciente nesse caminhar. Aí temos um caminhar assim, os 3 primeiros dias, a primeira semana, né, são as mais importantes, né, realmente uma fronteira. Depois, em 30 dias, mais ou menos, sabemos que as amígdalas do cérebro deixam de mandar estímulos muito importantes, porque ela vai se modelando com outros hábitos atuais. Então, em um mês, a pessoa vai tendo mais liberdade, assim, realmente, não lembro, passei a manhã toda e não lembro do cigarro, né? E em 3 meses, você tem uma renovação, né, de células neurais, inclusive, então isso vai ficando. Então, o hábito, ele está ligado muito à parte neuroquímica, né? E eu até estou escrevendo sobre isso. A nicotina, ela é enigmática, é uma substância enigmática. É a única substância de muita muito viciante, né? E que não tem uma substância que altera o estado de consciência. Todas as outras substâncias alteram o estado de consciência. Mas a nicotina, ela invade o mundo emocional da pessoa, ela invade o mundo mental da pessoa. A pessoa gera hábitos que ela acha que são delas, mas não são, né? São hábitos que ela faz por necessidade de recomposição de nicotina. E aí, eu falo para todo paciente, você vai se descobrir uma outra pessoa sendo um adulto não fumante, né? Porque muito do seu dia a dia, muito da sua rotina diária e das suas percepções do mundo estavam muito dependentes da reposição de nicotina, porque a nicotina precisa de uma reposição muito rápida, né? Às vezes o cara fumou um cigarro agora, ele fica bem 15 minutos, 20 minutos, daí ele já entra em abstinência para o próximo cigarro, em 1 hora. Em 1 hora ele vai ao céu e ao inferno, né, na reposição de nicotina. Então, essa invasão do mundo emocional é uma coisa que dificulta. Então, as pessoas falam, por exemplo, mulheres, né, elas têm uma coisa de falar assim, eu não sei se eu vou viver sem ele. Ele é meu companheiro, ele está comigo nas horas boas e ruins, ele é meu esteio, né? E ele quem? Né? Não conhecia esse cara, mas ele é uma parte da psicologia dela que ela empresta para o objeto e se relaciona com o objeto, né? O homem é um pouco mais racional, ele fala assim, é minha muleta, é minha bengala, é um pouco mais do objeto mais limpo.
Mas essa invasão do mundo emocional é um prejuízo grande, né? E isso não torna a substância mais leve, ao contrário. Nós temos uma percepção do núcleo, né, da prevalência de vício entre 15% a 20% da população que tem contato com álcool e drogas poderão ser dependentes, né? De 15% a 20%. Nós também conhecemos que 95% das pessoas que têm contato com injetáveis, com opioides, como crack, por exemplo, vão ficar dependentes. Agora, a nicotina é 90%. De cada 10 adolescentes que têm contato com a nicotina, 9 serão adultos fumantes. Então, a prevalência de vício está muito mais perto das drogas muito mais pesadas e letais do que drogas menores e álcool. E isso não é conversado, né, assim, com sinceridade. Tanto não é conversado que a entrada dos vapes, de novo nos adolescentes, as crianças não têm informação sobre o quanto é viciante a nicotina e o quanto aquilo vai repercutir na vida dela inteira. Eu não estou falando nem do malefício do aparelho ainda, né? Estou falando só da prevalência de vício. Eu recebo hoje adolescentes que fumam um vape de 8.000 pumps ou 8.000 tragadas em uma semana. E isso, dividido pelo número de cigarros, pelo número de tragadas, dá 5,7 maços de cigarro por dia, a quantidade de nicotina. Então, veja, é muito maior a quantidade de nicotina no vape, porque só tem nicotina. Está livre do alcatrão? Sim. Está livre do monóxido de carbono, da combustão? Sim. Mas hoje se percebe que os aditivos para comercializar isso, como os sabores, né, os aromas que se colocam e os aceleradores para dar o jump da nicotina, são muito prejudiciais à saúde, principalmente à saúde do pulmão. Então, um fumante a combustão, às vezes demora 40, 50 anos de hábito para começar a desenvolver realmente um enfisema importante, um entupimento de veias importantes. Mas o vape a gente já vê, com 3, 4 anos de uso, crianças com o pulmão enrijecido, vitrificado e sem retorno. O bronquite do fumante, do tabagista, ele sara a partir do momento que ele para de fumar, né? A bronquiolite que o usuário de vape tem, sara, mas deixa sequela. Então, é um problema muito sério de saúde mundial, evitável, né? É o único problema de saúde de importância que pode ser evitado. E você tem que focar muito naquilo que deixa a pessoa dependente, que faz ela comprar. Não é porque o vape é de cor, tem a bateria, ele causa também um status no adolescente, é como um iPhone novo. Mas não é isso, é a nicotina. A nicotina é a nossa inimiga nessa guerra. Vou pedir licença para a doutora Laura para um pequeno intervalo, nós voltamos já. Um segundo já. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Na primeira parte do nosso programa de hoje, a doutora Laura Coelho está advertiu em relação ao alto nível de dependência da nicotina logo após o primeiro contato. De 10 pessoas que iniciam com a nicotina, 9 se tornam dependentes. Essa dependência, doutora Laura, se deve à questão psicológica, química, neuroquímica. De onde vem essa dependência tão rápida e forte, né? Ela é rápida e é neuroquímica a início, né? O adolescente, ele começa a fumar para fazer parte de um grupo, né? Tem um status, tem uma novidade. Mas, quando ele começa a fumar, ele desenvolve caminhos neurais, sinapses. São neurônios nicotínicos para fazer esse encaixe. Você pode perguntar para qualquer pessoa, ela lembra quando ela começou a fumar.
né? Ela lembra que ficou tonta, que deu um mal-estar, né? E aí depois isso foi ficando mais fácil e necessário e depois muito gostoso, porque o cérebro realmente gosta da nicotina, é um estimulante, né? É uma ina, né? É um estimulante que vem de fora e que, ok, faz parte ali da questão do estímulo diário, assim como o café e outras coisas mais. Então, entra nesse momento. Só que, uma vez feito esse caminho neural, desses neurônios receptores de nicotina, eles vão solicitar reposição. Então, não tem uma forma de parar de fumar, senão ignorá-los. E é muito comum você perceber isso. A pessoa, nossa, ficou 10 anos sem fumar e, por descuido, fumou um cigarro, pronto. Fez a conexão novamente e ela recai. E é muito triste essa recaída, porque ela ficou muitos anos, ela viu o lugar bom em não fumar, mas os neurônios receptores ficaram lá. Não dá para a gente ignorar uma memória, né? É como se eu pedisse para você esquecer o que é uma maçã. Né? É impossível, você sabe o toque, você sabe a cor, você sabe a acidez da mordida, você lembra até do barulho da mordida. Então, a ideia que a gente tem é que, bloqueando esses neurônios receptores de nicotina, você facilita para o sujeito. Agora, à medida que você já tem esse caminho proposto, você vai desenvolvendo hábitos e vai trazendo para a sua vida adulta hábitos. Então, por exemplo, depois que comeu, logo ao acordar, porque está sem nicotina, não fumou a noite toda, quando fica irritado, quando alguma coisa se modifica, ou quando você quer festejar algo. Então, tem os rituais da sua rotina diária, né, da sua vida. E tem aqueles outros gatilhos que são imperceptíveis, por exemplo, entrou, saiu, começou, terminou, abriu, fechou, tem sempre uma brecha que você automaticamente busca o cigarro ali, né? Então, isso é muito comum as pessoas. Eu entro no carro, eu lembro do cigarro. Eu saio do carro, eu lembro do cigarro. Chamo o elevador, já pego o cigarro, e assim por diante. Aí, isso é comportamental, né? Então, eu digo que não é uma coisa só, é um conjunto, né? É comportamental e neuroquímico. As duas coisas têm que ser pensadas juntas na hora da retirada da nicotina, porque o sujeito vai se sentir mal, né, com a falta de nicotina, vai ficar desestimulado, é como se ele freasse, né, você tira aquela condição de estimulante de hora em hora durante o dia, e vai se sentir abandonado, né, sem aquele prazer, né, então é muito comum algumas, principalmente mulheres, ficarem choronas. Elas falam, mas eu estou chorando porque não tem nada errado na minha vida, eu só parei de fumar. Mas significa uma perda, um luto para algumas pessoas. Cada um reage de uma forma, por isso eu disse que o acompanhamento da pessoa tem que ser também multidisciplinar, né? E você ter ferramentas para ajudar. Uma pessoa que está decidida a parar de fumar, que sabe que metade, para não ser justo, né? Metade é neuroquímica e metade comportamental, ela tem que estar de bem com essa possibilidade de ter algum desconforto e que ela vai ter que lidar na situação comportamental que ela vem trazendo. Agora, o protocolo, ele é modificado de acordo com a anamnese do paciente, se ele tem mais distúrbio do sono, se ele é mais ansioso, se ele é glutão, ele é adaptável, é isso? Por isso que a gente tem que dar acompanhamento para esse sujeito, né? Algumas pessoas, 30% mais ou menos que eu percebo, conforme passa os 3 dias, aquilo some da vida dela, né? E ela não desenvolve muito sintoma de abstinência. E é maravilhoso. Agora, eu espero sempre algum trabalho, né? Eu espero sempre alguma queixa. O que eu mais ouço foi mais fácil do que eu imaginei. Então, a gente sabe que as pessoas têm uma imaginação de que será uma tarefa muitíssimo difícil. E algumas pessoas têm queixas específicas, né? Por exemplo, quem tem já tensão de maxilar, né? Quando tira o cigarro, tira um conteúdo aqui de oralidade e gera uma tensão que já é conhecida. Então, é muito comum essa pessoa
às vezes ter dor ATM ou só algum bruxismo temporário. Então, além dos pontos auriculares, a gente contempla também com alguns pontos nessa região para relaxar essa musculatura. Não é raro, né? Não é comum, mas não é raro. Os mais comuns são aumento de apetite e nas pessoas com baixo peso, infelizmente, diminuição do apetite. Me assusta mais, né? Quando é diminuição e a pessoa já é baixo peso, às vezes adoecida. Insônia, eu espero mais sono com a retirada do estimulante e com a resposta da aplicação da acupuntura, nós esperamos um sono de melhor qualidade. Mas, às vezes, a abstinência conta o contrário, né? Causa insônia. Então, você tem que se preocupar com isso. E a maioria das pessoas tem receio e, às vezes, envolve irritabilidade, ansiedade, né? Então, essa é mais fácil de tratar. Qual a eficiência do tratamento que você desenvolve nesse período todo, desde 96 até hoje? Qual a porcentagem de sucesso no tratamento? Na clínica, a gente tem um acompanhamento de 3 meses, então a gente consegue 80%. No começo do ano, que as pessoas estão mais decididas e mais motivadas, às vezes 85%. Nós fizemos um trabalho muito bacana com a Rede Pão de Açúcar, isso há muitos anos atrás. Na época que não era lei estadual, as empresas se preocupavam mais com os fumantes. Então, tinham muitos programas nas empresas, nós fizemos muitos programas. E no Pão de Açúcar, nós atendemos um número de pessoas bastante grande, e depois de um ano, era na época do doutor Abílio Diniz ainda, depois de um ano, eles contrataram uma empresa e fizeram uma auditoria dessas pessoas que fizeram o tratamento de tabagismo. E aí eles documentaram 72% das pessoas que continuavam sem fumar. Foi um índice bastante alto, principalmente sendo um tratamento que foi dado, né, pela empresa. Eu sempre digo que o vício tem que doer no bolsinho também, né? A pessoa tem que ter algumas razões importantes para permanecer e valorizar o tratamento. Então, eu fiquei até com receio dessa estatística ser menor, mas surpreendentemente foi muito boa, né? Depois de um ano, 72% das pessoas pararam de fumar. Infelizmente, as empresas já não se preocupam mais assim, virou lei estadual, então isso foi devolvido para o indivíduo. Como teve a proibição de fumar nos locais, teve uma diminuição de quantidades de cigarros. Então, algumas pessoas continuam fumando, mas fumam antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, e na saída e em casa, né? Mas aí poucas empresas se preocupam com essa questão hoje. Quero agradecer muito a presença da doutora Laura Coelho aqui no Saúde. Muito obrigado aí pela tua atenção, pela tua disponibilidade. E as pessoas interessadas nesse tratamento, como podem fazer? Tem um site, um telefone, um WhatsApp? Como é que tem que fazer? O site da Action Laser é www.actionlaser.com.br. Lá tem um botão com clínicas e a pessoa pode eleger a clínica na cidade que ela pretende. Em São Paulo, eu atendo na Vila Olímpia. Então, o Instagram é actionlaser.vilolímpia e o WhatsApp é 11 98880 1217. Estou na Rua Helena, Vila Olímpia. Rua Helena, Vila Olímpia. A Action é A-C-T-I-O-N, né? Isso. Em inglês, né? L-A-S-E-R. E você pode repetir o WhatsApp, por favor? É 11? Sim, 11 98880 1217. Tá bom, muito obrigado, então, viu, pela atenção e recomendando aí as pessoas desejando. E não é só nicotina, né? É também alcoolismo e outras drogas, né? Nós temos um protocolo mais recente que fizemos via Canadá, que é para álcool e cocaína, principalmente. E compulsões, de forma geral. Já tive compulsões de leite ninho, Coca-Cola, jogo, né? Tem outras coisas mais complexas. Mas eu sempre peço, na triagem, que a pessoa tenha passado ao psiquiatra, né? E que esteja vindo de livre e espontânea vontade, né? Quando é trazido, não faz muito efeito. Realmente, nesses casos,
como a acupuntura também, né? Às vezes a mãe Sim, traz o filho, traz não o dá. marido e a É. pessoa não está com vontade. Não, com vício, a pessoa, ela tem que entender que aquilo é prejudicial para ela e ela tem que se comprometer comportamentalmente para superar a abstinência, né? A gente trabalha abstinência e compulsão. Esse é o... Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Aliás, avisando que na próxima semana vamos fazer uma segunda entrevista com a doutora Laura Coelho, falando dos efeitos ou dos problemas advindos, principalmente com a pandemia, e os trabalhos aliados à psicologia e à acupuntura. Então, até a próxima semana. Obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigado, Laura. Parabéns pelo programa. Obrigado.